Quinta-feira, 9 de fevereiro, análise técnica das cotadas nacionais. Os índices hoje ficaram, ou pelo menos estão praticamente todos positivos, o que é estranho, e aliás eu até começava por aí, porque eu tinha visto num tweet, né, e falei no domingo, por isso é que colocámos aqui a Alemanha, um, que a previsão era que a inflação na Alemanha para o mês de janeiro aumentasse, e realmente foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu, a inflação aumentou, mesmo face ao anterior, não em linha com a previsão mensal, sim, acima, mas a grande questão é por que raio é que a reação foi uma subida, né? Nós podemos ver que acabou por subir. Não sei, a maior parte dos dados que nós temos estado a acompanhar, nomeadamente as taxas de juros e isso, está tudo com um movimento contrário àquilo que o mercado anda a fazer. Está a existir aqui uma batalha bastante importante, sem dúvida. Agora vamos ver o que é que vai sobressair daí. Quanto aos pedidos iniciais de subsídio de desemprego, mais ou menos em linha com aquilo que estava previsto. Amanhã vamos ter, em termos de dados, vamos ter o Waller, muitos elementos do FED têm andado a falar. Vamos ter a confiança do consumidor, ou seja, vamos ter um dia que não interessa assim tanto. Já agora, passando aqui para as options, e não se esqueçam, nós usamos as options só para ter uma ideia onde estão as balizas, por assim dizer. O dia de hoje não nos interessa, aquilo que nos interessa é amanhã. Aquilo que temos aqui neste momento é muitas calls nos 4.100 e nos 4.150 e muitas puts nos 4.000. Ou seja, o mais certo é andarmos aqui assim neste valor dos 4.070, 4.080. O que não nos deixa muito animados, não é? De certa forma, é aquilo que temos se avançarmos para o dia 17, onde temos uma grande inspiração. Vemos que temos aqui um sem fim de puts, né? Comparem neste momento a quantidade. E as coisas estão bastante negativas. Já há quem fale que a viragem vai ser agora. Já vos disse, em termos de sazonalidade, o mês de fevereiro é um mês extremamente fraco para as de crescimento, para os índices em geral, não para todas as cotadas. E ontem, eu creio que foi ontem que começou a circular uma notícia que o Carl Icahn, que é um dos gurus da bolsa, apostou 50 milhões de dólares, que não é muito, na queda do Standard Poor's a partir do dia 15, algo assim. A grande questão nem é essa, porque já no passado ele apostou numa subida e foi por aí abaixo. A grande questão é, começam a sobressair cada vez mais vozes de bears, cada vez mais. Vocês olhem para a quantidade, são 3 milhões, olhem para aquilo que temos para a próxima sexta-feira, é praticamente um terço. É só para vos deixar alertas, não é para vos dizer aquilo que devem ou não fazer. Quanto ao nosso índice, tivemos o BCP, eu creio que o BCP teve bem mais alto, teve a subir 2,5%, acabou a fechar em queda. O índice americano, que é algo que eu chamo sempre a atenção, né? Nós ficamos sempre na expectativa e eu não ponho isso em causa, eu faço exatamente o mesmo. Eu acompanho os primeiros 5 minutos, vejo que está a subir, desligo e quando vou olhar, olha, virou tudo ao contrário. A grande questão é esta. É muito raro um índice abrir com gap up e passar vários dias acima. É muito raro. Não quer dizer que não aconteça, mas é muito raro. A grande questão é esta. Abriu com gap up porquê? Depois de uma queda de ontem. Sinceramente não sei. Aquilo que sei é que as coisas estão voláteis. Nem sei a quanto é que está a VIX hoje, mas é algo que iremos ver. Retomando aqui o nosso índice, temos as elétricas, continuam todas negativas, sem grandes mudanças. Aliás, em termos de mudanças de panorama, eu não estou a ver assim nada especial por esta tabela, claro está. Mota-Engil continua cheia de força, continua a ir, a Sonai a subir, Jerónimo Martins também subiu na mesma linha, as papeleiras quietas e CTTs praticamente flat.
já agora a nós, subir 1%. É, nada de especial. Eu creio que este vai ser um vídeo rápido, tendo em conta o movimento que as cotadas fizeram. Quanto ao PSI, basicamente uma inside bar, fez uma doji, estamos acima da moving average, estamos com uma sequência de fazer o tal triângulo, né? Se apertamos isto aqui assim para vermos, assim, ou temos este triângulo, que é esta zona aqui assim, ou começamos a ter um triângulo mais ou menos assim. Claro, isto só tem dois contactos, não tem grande expressão, mas para já estamos a fazer uma sequência de mínimos mais elevados, mas os máximos continuam a descer. Portanto, Doji, indecisão, vamos ver o que é que sai amanhã. E Bex, para já, é daqueles que está mais forte. E foi o primeiro que deu a entender que ia ter inflação, que a inflação tinha aumentado face a dezembro. Eu, sinceramente, se me perguntarem porquê, qual é a lógica que está por trás, simplesmente não sei. Estamos na época da apresentação de resultados, pode ser devido a isso. CAC, a mesma coisa, estamos a fazer um máximo mais baixo, mas fizemos um gap up e aguentou, e o DAX praticamente a mesma coisa, com a diferença que rompeu o máximo anterior. Mas lá está, romper o máximo anterior sem grande força não nos dá assim grande alento, não é? E temos esta zona toda taxinha de gaps. Quanto ao Standard & Poor's, extrair isto daqui, é mais uma inside bar, não é? Aquilo que nós estamos a fazer aqui literalmente é um triângulo cada vez mais apertadinho. Fez um gap up, subiu um bocadinho, nem sequer fez um novo máximo e teve pressão de venda. Já agora para verem uma hora como as coisas estão, basicamente estamos aqui a namorar toda esta zona e sem grande movimento. A realidade é esta, não está a haver grande movimento em termos de índice. As QQQs praticamente a fazer o mesmo, inside bars, e o Russell é aquele que está mesmo numa sequência de queda, mas para já no moving average. E as coisas continuam extremamente voláteis. Eu não sei qual o tipo de cotadas que vocês têm, mas mesmo que vocês digam assim, ó, eu tenho uma Tesla, ela chegou a estar a subir 6%, chegou a estar a descer para os 13% e agora está a subir outra vez. A Tesla está extremamente forte, assim como a Nvidia, mas de resto não estou a ver assim grande pujança. O Dow Jones, por exemplo, está bastante quietinho nesta zona de resistência. O panorama continua a ser o mesmo. Os bulls continuam a acreditar que vamos aqui a esta zona. Os bulls continuam a acreditar nesta zona. Então, já que não tenho aqui desenhada, vamos colocar aqui. Temos esta zona. Vamos aqui, corrigimos depois. Não significa que o facto de um índice estar a subir que o vosso portfólio acompanhe, né? Hoje, por exemplo, devido à Firm ter apresentado resultados que foram lastimáveis, já é a segunda vez que eu vejo um CEO a dizer que eu falhei na estratégia, eu não antecipei estas quedas, contratámos em demasia, temos que nos reestruturar, vamos mandar 20% das pessoas para a rua e depois logo vemos. Enfim, a questão é... acabou por arrastar as fintechs, de certa forma, Sophie nem por isso, mas arrastou a Upstart, sem dúvida, e agora estamos assim, né? Uma cotada a cair 20%. Vai ser mais uma, que é mais uma eternidade para recuperar. Mas a VIX, pensava eu que estava a subir. Não, literalmente, porque a volatilidade está elevada. Não vale a pena as pessoas pensarem que a volatilidade não está elevada. Há muita gente a dizer que a VIX está a ser manipulada. O que é que não é manipulado, não é? Quando nós temos um JP Morgan, um Goldman Sachs, a semana passada a dizer vendam, porque estavam aflitinhos, não é? E os índices subiram, eles falharam a manipulação, porque por norma aquilo que eles querem é que aquilo caia, e não foi o que aconteceu. Mas a rácio das puts para as calls, continuam a entrar mais calls do que puts. Dólar hoje está a aliviar um pouco, mas vejam, tecnicamente é só um retracement, tem nada especial. Sim, perdeu aqui estes pivôs, mas para já é um retracement. As obrigações, a mesma coisa. Fez um gap up aqui, ainda tem um bocadinho de gap para preencher, mas a grande questão é, estamos a fazer uma sequência de descida, isso não mudou,
ou seja, a tendência de longo prazo é de queda. A grande questão é, ela estava a subir e os índices também estavam a subir, era muito estranho. Em todo caso, a Bitcoin foi aquela que nos deu o primeiro alerta, deu-nos durante a noite, né? Enquanto os índices estavam, eu posso-vos colocar aqui nos futuros, os índices estavam a subir, até aqui é uma hora, os índices literalmente estavam a subir, a Bitcoin está a fazer isso, a Bitcoin está a fazer o oposto. Subiu quando os índices subiram, mas antes deu um trambolhão grande. Agora aquilo que nós vemos é, temos esta linha de tendência, que é a linha azul, né, que vem daqui, e vemos uma rejeição. Estamos alertas. Porquê? Porque para já não perdemos este mínimo, ou seja, este mínimo aqui é mais elevado que este, para já não o perdemos. Quando o perdermos, as coisas começam a ficar cada vez piores e viremos aos 21. Claro, tendo em conta a movimentação, vir aos 21 tem nada de errado. Pelo menos a Bitcoin tem estado com um movimento, digamos, bem mais estável do que a maior parte das cotadas, que eram até menos voláteis do que a Bitcoin. Só para vos dar aqui assim o exemplo, claro, vou pegar na Upstart, mas posso pegar na QuantumScape, em que temos a Tesla a subir e aquilo que vemos é este acho que deve ter sido aquele erro que houve, mas a QuantumScape chegou a estar aqui bastante positiva, só para vocês terem aqui assim uma ideia, bastante positiva, a subir 4 e agora está negativa, nem preciso de ver, está aqui 1. Ou seja, são 6% de volatilidade só num dia. Apesar de tudo, para já, continua bullish, não é? Passando então agora às nossas cotadas, e é a parte que nos interessa. Já agora, o sistema financeiro tem estado a subir, fez um gap up e segurou-se. Depois tecnológico, depois de uma queda de ontem, o financeiro, para já, fez um gap up, está a perder o gap up, e a energia fez um gap down e está a tentar voltar para cima. Green Volt, continua no mesmo ponto, não há nada a dizer, perdeu o pivô. O suporte está aqui, é onde temos uma mini gap, ela está aqui assim. É expectável que a feche, para já não vejo nada de interessante em termos de setup, a não ser um setup bearish, que mesmo para os bears isto não tem nada de interesse. Quem aposta em quedas, né, e tendo em conta que nós não temos as options que existem nos Estados Unidos, porque esta queda aqui nas options, isto podia render 30%, 40%. Mas quem faz entradas bears, não é? Quem faz entradas bears usando, sei lá, o modelo da XTB, que é basicamente apostar na queda, mas é como se fosse a comprar ações. Ou seja, íamos ganhar 1,5%, isto não tem interesse nenhum. A realidade é essa. Por isso, para já, a sequência de mínimos mais baixo, temos uma barreira enorme nos 8,22 que não se consegue ultrapassar. É aqui que nós vamos ficar super interessados. Volto-vos a dizer, não tem nada de errado fazer entradas aqui, não tem nada de errado dizer eu vou entrar aqui e aceito ficar isto negativo, não tem nada de errado, é uma estratégia, né? Porque o rácio é bem mais elevado do que 1 para 3. Agora tenham em conta que, quer dizer, se começarmos a perder principalmente aqui os 7,28, a zona seguinte será os 707, 702. EDP renováveis, a mesma história, apesar de que estamos a aguentar esta zona. Mas de resto é praticamente a mesma história. Não está com um setup bem definido, a não ser que estamos a fazer um triângulo descendente e que para já esse triângulo, quando romper a linha de tendência, é um movimento bullish e traria-nos aqui para cima. Mas para já não temos nada disso. Para já, enquanto não passar os 20, 26, 20, 30 e depois vai ter uma resistência nos 20, 86, não há interesse em apostar na EDP renováveis. A EDP é quase a mesma história, com uma diferença, enquanto as outras estão aqui, sim, a EDP está ligeiramente acima, mas em termos de setor continuamos com o mesmo tipo de tendência, né? Vocês veem aqui, para já aquilo que nós temos é tendência de queda, os cap and handle são assim. Agora, não é a primeira vez que não faz cap and handle nenhum e simplesmente cai, ok? Mas, para já, na antecipação do desenho, temos o cap and handle
Também podemos ter aqui um Head and Shoulders invertido, que traria a neckline mais ou menos já agora completamente disforme, né? Mas seria mais ou menos isto aqui. Eu, naquilo que vos digo, é assim, tenham interesse acima dos 4,70, até lá fiquem de fora. Principalmente cuidado com este pivô, porque perdendo este pivô, vocês veem aqui pelas rejeições que houve, no limite 4,51 perde, vem aqui para baixo. BCP fez aquilo que se chama o Hanging Man, né? Um spinning top. É uma vela de inversão de tendência. Atenção, é sem dúvida. Portanto, quem faz a análise tendo em conta o desenho das velas diz isto é um setup bearish e prepara saídas. Quem olha para as moving averages diz para já só estou atento. Estou atento aqui no limite à moving average a 50. Isso é mesmo no limite. Porquê? Porque eu, como já vos expliquei, a tendência das cotadas é andar em certos intervalos, não é? E aquilo que nós vemos temos aqui uma resistência, não é? Principalmente aqui assim nesta zona dos 20,06. Conhecido como moving average, se começar a perder, vai perder esta zona e vem aqui ao suporte mais forte. Depois logo vemos o que acontece. Tipicamente é isto. Este é o nosso downside de não fazermos gestão. O upside neste momento é a resistência que nós temos aqui, se ela for válida, claro está, ou seja, 2,89 até à moving average são praticamente o mesmo e até à zona de suporte são 5. Façam a gestão que entenderem, não vos estou a dizer para venderem, não estou a dizer para comprar, aquilo que eu estou a dizer é para já a tendência é de subida, mas tenham consciência daquilo que estão a arriscar. De resto, para já a tendência é de subida e este é só um alerta. Galp é uma doji, é uma inside bar, não fez um novo mínimo, pode estar a fazer uma paragem. Eu creio ter visto uma divergência, provavelmente a uma hora. A uma hora, vamos ver se ela corrige. Para já a divergência mantém-se. Ainda não foi corrigida, né? Vocês estão a ver aqui a sequência de subida e aqui ela estava a descer e agora está a subir. Só este pedacinho é que está igual, ou certo. Vamos ver se ela consegue romper aqui esta zona. Se conseguir, fantástico, vai até à resistência 12, 14, principalmente aqui, acho que é a parte mais importante dos 12, 30. De resto, não tem nada de... O setup em si não tem nada especial. Nós procuramos sempre zonas de forte suporte, certo? Esta zona aqui assim, dos 11,36 até aos 11, é uma zona de forte suporte. Porque é que esta linha está? Era por aqui. Estava a tentar perceber porque é que estava a selecionar esta linha aqui assim, quando a resistência começa a aparecer. É complicado. Porque aqui depois de lado não tem nada. Mas temos aqui resistência, resistência, suporte, ou seja, esta zona toda é uma zona de defesa. Como é óbvio, para já estamos em queda, enquanto não houver indicações, vamos continuar em queda, mesmo que haja bounces. Está a romper, sem dúvida, bom fecho, fantástico, na realidade, aumentou o volume, vamos ficar agora interessados. Vamos ficar à espera. E ficar à espera não é tirar a moeda ao ar e entrar agora. Já vos disse. O pior que pode acontecer é vocês fazerem entradas só porque sim. Lembrem-se, eu fiz uma entrada depois de ter saído na Rivian porque estava farto dela. Ela estava sempre a perder os pivôs e estava farto. Saí 250 ações, saí positivo. Basicamente eliminei os custos que tinha tido antes. O lucro que eu fiz fui gastá-lo na Square, mas saí da Square a perder, e a Square hoje está mais baixa do que aquilo que eu saí, mas voltei a entrar na Rivian, e voltei a entrar e expliquei porquê. Se formos a ver, Rivian está aqui. Só para vocês terem... é uma explicação, vale o que vale, não é? Mas a grande questão é, se nós usarmos um método
e se ele não bater certo, nós podemos começar a corrigi-lo. Se nós não usarmos um método e atirarmos entradas à sorte só porque sim, depois as coisas podem correr mal. E nós nunca vamos corrigir porque as entradas foram sempre assim. A minha lógica foi esta. Eu comecei-me a interessar quando ela... é que foi a abertura? Foi ontem, não foi hoje, foi ontem. A abertura foi aqui em baixo, ela começou a romper esta zona, eu comecei a me interessar aqui. O grande problema é que sempre que eu metia um preço de entrada, e não se esqueçam, nós somos todos muito... Qual é o termo? Nós somos o primeiro bear para aquilo que queremos ser bulls. Porquê? Porque quando metemos ordens de preço, eu, por exemplo, meto 1 cêntimo acima ou 1 cêntimo abaixo do preço que está. Eu nunca meto 3, 4 cêntimos acima. Nunca. E o que é que aconteceu? Eu andei quase 30 cêntimos a andar a correr atrás dela. 30 cêntimos a andar a correr atrás dela. Ela rompeu o moving average, fez basicamente o movimento da primeira hora foi este. Ela subiu até lá acima, voltou cá para baixo, testou o suporte. Foi para mim a informação que eu queria, testou o suporte. A vela seguinte, basicamente, não deu aqui, como é que eu ia dizer, nada de especial, mas a minha entrada foi aqui. A minha entrada não foi aqui. E se nós colocarmos 5 minutos, isto foi hoje, isto foi ontem. A minha entrada coincide, e eu andei a correr atrás dela. Atenção, andei a correr. Vejam aqui a resistência toda. Eu andei a correr atrás dela. Eu tentei entrar e entrei praticamente no topo. Foi 2,30, qualquer coisa assim, 20,30. 20,30 e uns trocos. Eu entrei no topo. Eu olhei para o RS e disse, não vou chatear, eu estou a correr atrás dela, paciência. A grande questão é, fechei praticamente break-even no dia, não é por aí, praticamente não, até fiquei negativo. Hoje, gap up, veio ao suporte, está bullish, nem sequer vou ficar a olhar mais. Está bullish, veio ao suporte, vejam o moving average, está no suporte, fez bounce, vou embora. Vou embora quando olhei de volta, ups, não é? E agora está a fazer um bounce e está completamente errática. Por isso é que eu não estou a gostar muito da Rivian, porque ela está completamente errática. Mas o que é que eu fiz de errado? E por isso é que nós temos um plano. O que eu fiz de errado não foi entrar quando ela faz o breakout. Isso não foi um erro. Foi, ok, ela faz o breakout. Porque é que eu não espero pelo teste? Já que estou na visão 5 minutos, eu devia ter esperado. Eu esperava para ela fazer o teste. Ela rompeu este máximo extremamente bullish, certo? Mas esperava pelo teste. No limite entrava mais baixo, não era? Em vez de entrar nos 20, 30, entrava nos 20, certo? A menos 1% e meio, qualquer coisa assim. Mas pronto, foi um erro, sem dúvida, para corrigir em breve. E isto serve para tudo. Ou seja, serve para a nós, que já realmente chegou à nossa linha e fez sell-off, veio até à moving average e teve um bounce extremamente positivo. Agora vamos ficar à espera que amanhã faça aqui uma entrada, mas tenham sempre em conta que se fizerem entradas nesta zona, quando ela rompe, com o RSI praticamente a chegar a overbought, existe sempre a possibilidade de fazer isto. Vir cá acima, provavelmente esta resistência, fazer isto e depois voltar aqui assim abaixo. Ok? Quantas vezes é que elas rompem e não testam o suporte? Eu sei, eu entendo isso. Por isso é que eu digo assim, façam entradas escalonadas. Eu tinha vendido 250 ações da Rivian, eu só entrei com 100. Eu estou farto dela, eu estou cada vez menos a acreditar que ela vai acompanhar o movimento das restantes. Se eu tivesse colocado o dinheiro na Tesla, estava a ganhar bem mais. Bem mais. Mas, já que era uma que eu acompanhava, voltei a entrar. Estejam atentos a nós. Eu acho que ela vai fazer um movimento em breve, mas para já a sequência de máximos mais baixo, estamos a romper esta zona e ela está interessante. Aumento de volume é bastante bom. Quanto aos CTTs, Inside Bar está a fazer retracement, provavelmente a uma hora perdeu o Moving Average. Perdeu, estamos abaixo das Moving Average, é natural isto acontecer, no limite vir aos 3,59, 3,60,
para testar o suporte, mas isso seria o limite. E o ideal era mesmo que isso acontecesse. Porquê? Porque aliviava o RSI e depois subíamos. Mas, olhando para a estrutura que estamos a desenhar aqui, isto é uma zona importante de suporte, nós não queremos ir aos 360. Porquê? Porque depois aquilo que acontece é isto vir a resistência. E se falha, e voltamos cá para baixo, estamos sujeitos a voltar para os 3,53. Ok? É isto que vocês têm que ter em conta. Se esta cotada ficar bullish, e for para ficar bullish, ela vai fazer um movimento rápido até aqui, provavelmente até à moving average, depois volta rapidamente para cima. De resto, as entradas têm que ser feitas antes do movimento, né? Na zona de breakout, para nos darmos ao luxo de apanhar dias negativos como este, porque o dia é negativo, apesar dela só ter caído 0,27, ela fez um gap up e acabou por cair 2%, né? Mas não deixa de ser uma inside bar, o pivô está ali a moving average, está aqui o suporte, perdendo o suporte viremos para os 3,40 potencialmente. De resto é uma escadinha, as escadinhas são chatas pela sua natureza, não é? Quanto a Jerónimo Martins, é uma inside bar, está na resistência, não tem nada especial, não é? Perdemos ontem aqui a zona que tínhamos de suporte, eram 4 dias de balanço aqui, furámos, agora simplesmente voltámos para testar a resistência. Portanto, eu não ficaria extremamente animado enquanto não rompesse os 19,75, pelo menos até ao fecho da gap, eu não estaria animado, enquanto ela não começasse a inverter a tendência. Porquê? Porque a realidade é esta. Quantas vezes é que as tendências são de quedas, né? Vejam aqui, e chega a um ponto em que elas invertem. Os máximos são sempre mais baixos e o único mínimo que nós tivemos, que era um mínimo mais elevado que os anteriores, foi este, e interessávamos aqui. E se nos interessássemos aqui, tínhamos isto tudo para correr. Que é bem melhor do que, olha, ficou positiva. Entrei, ups, fica negativo, saí. E agora ela fez este caminho todo. Portanto, para já, inside bar, juntando estas duas velas, temos um martelo, não é? De resto, não tem assim nada especial. Mais uma vez, acima dos 19,75, abaixo dos 19,04, ela vem para esta zona. Tendo em conta que ainda temos aqui a gap, né? Aqui em baixo, é sempre uma forte possibilidade. Quanto à Sonai, é praticamente a mesma coisa. Temos um mínimo mais elevado, temos um martelo que é bullish, sem dúvida, tal como tínhamos aqui. Agora queremos ver continuidade, queremos ver romper esta zona, sabendo que vamos ter aqui resistência no 0,95 e depois vamos ver como é que ela reage a partir daí. Para já é um retracement, está nos 78%, ela tinha parado aqui no Golden Pocket, andou aqui a testar suporte e resistências, não conseguiu furar, portanto para já ela continua bearish, nada disso mudou, mas a vela hoje é interessante, apesar de ser uma inside bar. Altri, não muda nada aquilo que nós temos falado. Veio ao suporte, fez martelo, indicação de tentativa de inversão de tendência, acompanhem a 1 hora, porque acho que é o ponto mais interessante que vocês têm, e tenham em conta que a reação aparentemente é a moving average a 50 e não a 13, porque se for olhar para a 13, as reações são dispares, né? Ela rompe, foi a de 50, voltou para baixo, foi a de 50, furou. A grande questão é, ela anda constantemente a fazer isto. Portanto, para já, interessem-se quando romper a moving average a 50, que basicamente corresponde a isto, né? Vamos meter aqui assim. Basicamente corresponde assim a isto, a romper esta linha de tendência. Por isso, se romper, testar suporte principalmente nos 4,63, ok, podemos olhar para os 4,80, de resto, até lá, não há setup. Já agora, a Navigator continua a batalhar, não é? Temos a resistência, moving average, continua a batalhar. Tem pressão de compra, que é ótimo, mas a realidade é esta. O setup continua a ser bearish. Estamos a fazer o higher low, potencialmente. Atentos, rompe os 3,25. Pelo menos o potencial é vir aos 3,31. Pelo menos. Enquanto não sair desta zona, não vamos ficar a olhar para os 3,42. De resto, se romper, olhamos para aqui. E a realidade é essa. Se romper,
olhamos para aqui. Se perder este pivô, principalmente este aqui, olhamos aqui para baixo. Motengil continua a ir, não? A tal Doji, Hanging Man, aquilo que quiserem chamar, e aí foi ela. Portanto, é isto que eu vos digo. Enquanto os setups estiverem bullish, enquanto eles não nos derem sinais de venda, nós não vendemos. Nós podemos ter precauções. Precauções em vender partes, certas tranches, né? E voltar a comprar se, já que acreditamos que ela vai até ao céu, e ela pode ir até ao céu, é isso que nós vamos estar sempre atentos. Para já, agora, o próximo nível a ter em conta será este, dos 2,15. Não estamos assim tão distantes quanto isso. Ela continua a ter muito volume. Existe muita troca de ações, porque eu acredito que os shares outstanding, principalmente nas nossas cotadas, não é praticamente nada. Então isto basicamente é andarem a trocar de mãos. Eu vendo aqui, alguém compra aqui, depois vendo-me aqui, eu volto a comprar aqui, eu vendo aqui, depois volto a comprar acima, e isto vai aumentando o volume. Só pode ser isso, não há outra lógica. Mas, para já, está completamente esticada, está a ser uma viagem e tanto. Ela vai fazer uma correção. Quem perdeu o comboio, saiba pelo menos que vai haver oportunidades para voltar a entrar, sem dúvida. Existem sempre, né? Todas estas grandes subidas têm grandes quedas associadas. Agora, pode não acontecer, literalmente. Isto está a ser uma onda 3, explosiva, com tudo, né? Tínhamos a 1, 2 e esta onda 3 não tem término. Ela, enquanto não der sinal, nós não vamos acreditar que ela vai cair. Agora, estamos muito distantes da moving average. Se olharmos a visão semanal, deve estar bem pior. Acho que é daquelas coisas. Pelo menos aqui devemos perder um bocadinho de amor à camisola e vender uma parte. Se vai chegar cá ou não, não sei. Aquilo que eu sei é que está a começar a chegar à resistência. Vocês estão a ver estas velas que temos aqui? Está a chegar à resistência. De resto, é deixá-la andar. Ela está bullish, não vale a pena lutar contra isso. A REN continua a não fazer nada. Perdeu estes pivôs e por reais para cima, enfim. Continua a não fazer nada, literalmente. Quanto aos Estados Unidos, e já vamos com 32 minutos, por isso vamos acelerar. Não há assim nada de especial. Eu vou só falar aqui sobre a questão da apresentação dos resultados da Affirm. Não me interessam os resultados, porque nós, aquilo que fazemos é uma análise técnica, não é fundamental per se. Ela é de crescimento, é aquele modelo de compra agora, pague depois. O grande boom que ela teve foi quando ela se associou à... como é que ela se chama? À Amazon. Basicamente foi este grande boom. A Amazon tem apresentado resultados cada vez pior e aí, como é óbvio, estas não fogem. A grande questão é como é que quem quer fazer entradas nestas cotadas, porque elas caíram bastante, e ela caiu bastante, 20% ela caiu bastante, tem que olhar para duas coisas. Uma, colocam na visão a 5 minutos, se quiserem, colocam extended hours, que é para verem onde é que ela andou a transacionar quando saíram os resultados. E ela andou a transacionar aqui. Literalmente. Ela andou aqui. Ela ainda chegou aos 12,67, mas ela andou aqui. Certo? Isto serve-nos para quê? Para depois vermos que no post-market os índices começaram a subir e ela subiu também. Nos primeiros 5 minutos, ela subiu 5%. É bastante. Certo? Temos que dar tempo. E temos que dar tempo porque esta visão está deturpada. Não se esqueçam que estas moving averages têm em conta a extensão, não é? Aquilo que nós depois temos que fazer, isto é só para sabermos onde é que está o mínimo. O mínimo está aqui. O mínimo, à partida, vai servir de suporte, que foi o que aconteceu para já. A grande questão é, se colocarmos no regular, nós, em algum momento, tivemos aqui sinal de entrada? Não. Nós podemos atirar a moeda ao ar, entrar na abertura, mas depois ficamos sem pontos de saída, porque nós não sabemos quando é que devemos sair. Se colocarem a 1 minuto, e devido ao volume, sem dúvida que o 1 minuto é uma visão que está certinha, que o que vocês veem é isto. Máximo,
mínimo mais elevado, máximo mais baixo. Nunca toca na moving average. Toca na moving average, volta para baixo. Aqui rompeu, tem que testar suporte. Testou suporte, perdeu. Isto é algoritmo a vender. Agora, o algoritmo desligou, está a estabilizar. Significa que vai subir? Não. Significa que vai cair? Potencialmente. Eles desligam os algoritmos, a parte da venda, e depois ficam à espera para ver o que é que vai acontecer. Uma cotada não cai isto tudo para não fazer um novo mínimo. Nem que seja no dia a seguir. Como é óbvio, não é ciência exata, não é a primeira vez que ela cai isto tudo. Não é a primeira vez. Ela já tinha caído 22% e depois no dia a seguir, basta lá perceber porquê, não sei se foi a Sophie que apresentou resultados, seja lá o que for, 23% logo no dia a seguir. Eu não tenho nada contra as pessoas que fazem entradas aqui, estão muito mais baratos que eu. Eu sou honesto, eu já pensei em fazê-lo, só tendo em conta aquilo que se passou anteriormente, só pelo facto de existe aqui um potencial enorme, mas a realidade é esta. Não há muito critério, ok? Temos que deixá-la estabilizar, é só isso que eu vos digo. E, sem dúvida, o ponto de suporte 12,35 é extremamente interessante. Agora, se o mercado decide começar a cair, ela acompanha, ela vai cair muito, mas muito mais. Tenham isso em conta, façam a gestão. Eu sei que, pelo menos o Luís, ontem, antes dos resultados, disse: eu estou 10% negativo, quer dizer que eu amanhã vou ficar 30%. Ele acertou, se ainda estiver nela, acertou. Agora, a questão é, nós temos as ferramentas, nós só não gerimos porque não queremos, a realidade é essa. E estou a falar por mim, eu posso estar 50% negativo, pouco importa. Eu saio aqui, porque houve a rejeição, ela começou a descer, e ok, vou embora. E então, daqui até aqui já são 12% que eu poderia estar a comprar mais barato. É tão simples quanto isso, já vos falei sobre isto várias vezes. A Upstart foi contagiada, não vale a pena estarmos a fazer entradas na Upstart. Vejam, suporte e para a semana apresenta resultados. Não vale a pena ficar na expectativa. Tem aqui uma gap, existe o potencial de vir fechar a gap até aos resultados. Existe, como também existe o potencial de simplesmente acompanhar aquilo que a Firm faz. A Sophie também foi afetada, mas a Sophie está noutro espectro, como é óbvio. Já deu sinal de saída. Agora, o suporte vai estar na moving average. Quem não respeitou este sinal de saída vai ficar a olhar para aqui. Para já, é um setup que está bullish, mas como é óbvio as quedas doem, né? A Nvidia estava cheia de força, está a voltar para baixo, ainda não fechou completamente a gap, mas bateu quase ao cêntimo nos 230. Vamos ver o que é que ela faz. Para já, se o mercado decidir subir até ao final do dia, ou mesmo amanhã, temos um bom setup para vir aqui para cima, sem dúvida. Mas tem sido uma viagem e tanto, não é? Quem não está a mexer é a AMD que continua aqui parada, portanto quem acha que a Nvidia vai continuar a subir ou a AMD vai acompanhar, porque a Nvidia pode começar a estabilizar, parar, e a AMD simplesmente recuperar o espaço. Não se esqueçam que a AMD não está aqui em cima e a Nvidia está, ok? Vejam onde é que estava a resistência, a Nvidia já está acima dela, já está na parte superior. A AMD não, a AMD está cá em baixo. Portanto, vamos ver. Esta seria a melhor aposta. A Meta provavelmente está a perder o pivô. Sinal de venda também. Ou seja, eu devia pelo menos digerir esta. Vou ficar de olho, ver como é que ela termina no final do dia. Porque a questão é mesmo esta, são 14, né? Até ao suporte seguinte. Vejam onde é que está o suporte. Então, são 12 dólares, não são 10%, mas é qualquer coisa. E ela pode lá ir aos poucos. Não quer dizer que ela fique bearish. Isso seria simplesmente gerir esta cotada. Posso nem sequer me dar o trabalho de fazê-lo, honestamente. Mas está a dar sinal de venda. Tesla é que está mais forte, está a chegar a moving average a 200. Está toda a gente à espera que ela comece a corrigir em breve.
A realidade é que para já não está para aí virada e recuperou praticamente tudo aquilo que perdeu desde novembro, não foi? Desde novembro até outubro praticamente recuperou. Eu só tenho pena de não ter entrado aqui quando, não é, vimos este setup. Tenho pena mesmo, porque não tinha liquidez. Agora que tenho alguma, na meter na Rivian, fantástico. A grande questão agora é a correção, não se esqueçam, ombro esquerdo, cabeça, isto já está invalidado na minha ótica, ombro direito. Os crentes acreditam sempre que isto é válido, mas de certa forma isto está invalidado. Temos um cup and handle ao contrário, a pega está do lado esquerdo e não do lado direito. Isso significaria que viríamos para aqui. É um trajeto de longo prazo. Para já, a forte resistência dela está aqui. Tem a moving average, que também serve de resistência. De resto, é um setup que está ainda a correr, né? Tipo a moto em Gil. Quanto à Rivian, ela não quer sair daqui. Ela simplesmente não quer sair daqui. Não sei o que é que ela está à espera. Uma coisa eu vos garanto. Eu não vou ficar para os resultados. 28 de fevereiro. Eu saio antes. Só tenho 100 ações. Não comprei nenhumas hoje. Eu vi a subir e disse, quantas vezes é que ela subiu nos primeiros 5 minutos e depois caiu? Deixa estar quieto. Daqui até aqui, eu ficaria a ganhar $100. Não é o interesse que eu tenho. Portanto, porque eu só comprei 100 ações, né? São $2.030, algo assim. Deixá-la andar. Mas, como é óbvio, estou sempre sujeito a sair negativo. E para já, estou negativo 2%. XP fez gap up, voltou para baixo. NIO fez gap up, voltou para baixo. Dá mesmo a entender que é para fechar a gap. Já não sei quem é que pediu para ir olhando para a NIO. São 4 inside bars, não é? São 4 dias aqui. Ela vai fazer um movimento. As contagens que eu tenho visto recentemente, ela vir para aqui. Vale o que vale. Essas são as contagens que eu tenho visto recentemente. Seria basicamente fazer isto, colocar aqui e ver os tais 123% de correção. No entanto, também pode estar só a fazer a tal 1-2, né? Atentos aos 11,08 para os bulls, atentos aos 10,50 para os bears. A Square, ainda bem que eu saí dela, não é? Por isso é que eu digo, há entradas que nós fazemos e que dizemos assim, olha, perdi, sei lá quanto é que eu perdi nesta. É porque eu nem sequer depois fui fazer as contas, mas eu creio que foi $150. Eu comprei 50 ações, foi nos 83, saí nos 81, portanto foi 100 e poucos, mais as comissões, dá 150. A grande questão é, depois no dia a seguir ela faz isto, né? Sobe e diz, olha, podia ter ganho qualquer coisinha. Não ganhava não, porque ela tinha rompido esta zona. Isso é que eu digo. Quando nós seguimos um plano, aquilo que nos diz assim, ela rompeu esta zona, está mais elevada, ela vai fechar pelo menos a gap que tem aqui, né? Foi o que fez? Não, veio para baixo. Portanto, eu saí neste dia, não foi neste. A questão é, ela está bullish. Não, acabou de perder esta moving average e está a cair. Hoje há gente grande. A Square está muito ligada também à questão da Bitcoin. Também é online shopping e afins. É o que é. Veio testar estes máximos. Se há coisa que nós temos que começar agora a ficar interessados é potencialmente nesta zona onde ela está a chegar. Agora, é uma correção forte mais para amanhã não vir aqui pelo menos aos 73. Apple, inside bar. Ou seja, isto está tudo a fazer efeito mola. Google continua a dar trambolhões atrás de trambolhões. Fechou a gap. Era aquilo que estávamos à espera. Agora vem a grande questão. Vou-me posicionar agora? Não. Não. Aquilo que nós fazemos é isto. Colocamos a uma hora. Ela fez aqui a tal bear flag, né? Que é uma bull flag invertida. Primeira hora, sell-off atrás de sell-off. Vamos embora. Estamos à espera que ela comece a curvar. Vocês podem usar a time frame mais pequenina para ficarem com uma leve ideia onde ela poderá começar a dar sinais bullish. Mas o facto de termos aqui uma gap não significa que temos aqui suporte. O suporte está mais ou menos nos 92.
Portanto, eu ficaria mais atento a esta zona do que... Lá, desenhar lá aqui. Mais atentos a esta zona aqui do que olhar para fechou a gap, agora é uma boa altura para me posicionar. Ela pode não chegar cá, mas aquilo que nós queremos ver é a curvatura. De resto, para já, pelo volume, ainda não temos a capitulação, por assim dizer. Aquilo que temos é, ok, temos aqui um sell-off e para já continua. Foram 14% em 2 dias, né? É o que eu digo, a Farm, foram 13. A Farm deu um trambolhão caneco. Esta deu metade, praticamente, do trambolhão. Temos que começar a procurar qualidade quando não conseguimos gerir. Acho que é melhor, não é? A Microsoft também está em queda. As subidas foram vendidas, literalmente. A Apple não, está a fazer assim tipo um triângulo. E é isto. Como vocês podem ver, não há setups assim super interessantes. Os setups que nós temos neste momento são setups de retracement, são setups meh, não diz nada, né? Ok, esta subiu, mas ainda não saiu daqui. Olhem para a Oxy. Subiu, mas ainda não saiu daqui. Vejam o que temos aqui para este lado. Ainda não saiu daqui. Como é óbvio, quando começar a romper os 65, vem aos 67, 68, potencialmente. A Bank of America, não sei porque está aqui tanto. Bank of America está completamente bearish comparando com o Wells Fargo. Perdeu aqui o pivô. O Wells Fargo ainda não perdeu pivô nenhum. Não sei se foi alguma notícia, que eu sei que a BABA estava a subir e está a aguentar para já o gap up. O índice do Hang Seng acabou a subir ontem. Mas pronto, é isto. Estejam atentos aos setups. Vejam aquilo que as cotadas vos dizem, aquilo que as options nos dizem, é que amanhã paramos por aqui. E para já, elas estão a bater certo. Estamos a fazer o expected move na direção inferior. Como é óbvio, havendo tantas options, amanhã podem as coisas inverter rapidamente. Literalmente elas podem inverter rapidamente. Mas estamos no Moving Average, isto são os futuros, é aquele que eu sigo mais. Temos um bom suporte aqui assim nesta zona. Vamos ver o que acontece. O bull market ainda não está perdido. Estamos em bull market. Voltaremos a entrar em bear market quando viemos aqui para baixo. É uma distância brutal. Portanto, tenham isso em conta, não fiquem a segurar muitos sacos. É só esse o meu conselho. Acreditem nas cotadas, mas não pensem que vocês têm qualquer tipo de poder para alterar a cotação, a movimentação do preço. As cotadas podem ser muito sólidas, podem ter um futuro brilhante, e simplesmente o mercado decidir está tudo caro. E que é uma das conversas que hoje em dia anda a existir. O melhor exemplo é esta, que é preciso ter cuidado, a Enphase, que é uma cotada fantástica, com crescimentos brutais, apresentaram lucros, não é isso que está em causa, aquilo que está em causa é isto. Como é que ele se chama? Eu partilhei isto uma vez. Bom anúncio. Subscrições. Money Investing. Eu não perco muito tempo a vê-lo. Antes acompanhava as aberturas. Foi dos primeiros que eu seguia, por assim dizer. A grande questão é, eu não perco muito tempo porque ele não acrescenta nada. Mas estas avaliações que ele faz, né, vê os resultados, vê aquilo que basicamente tem-se passado. E há algo que ele depois aqui para a frente diz que é interessante, naquela está. É basicamente o tipo de crescimento que esta cotada vai ter no futuro. E esse crescimento está a desacelerar de uma forma brutal. Eu não sei onde é que isso está. Está aqui. É este aqui. Aquilo que eu quero que vocês olhem é para... Isto é o earnings per share, estimativa. E aquilo que eu quero que vocês olhem é... Está sempre a aumentar. Sempre a aumentar. Né? A grande questão é ano para ano, o crescimento está sempre a diminuir. Os earnings, apesar de estarem sempre a aumentar,
de ano para ano, a estimativa é que as vão diminuir. Ou seja, ela teve um crescimento brutal, né? Teve aquele crescimento assim, e agora vai começar a fazer esta curvatura. Enquanto não houver nada que indique o contrário, o crescimento dela vai ser cada vez menor. Este é o motivo pelo qual ela teve esta queda. E esta queda não é brincadeira. Deste máximo até aqui são 18%. Ela, por norma, fazia o oposto. Vejam, por norma, ela fazia o oposto. Por norma, ela subia na apresentação dos resultados, né, o mínimo está aqui. Não. 33%. Certo? Por norma, era isto que ela fazia. Desta vez não fez. Este poderá ser o motivo. Poderá. A grande questão é ela bateu as estimativas. Vocês podiam estar a dizer, mas isto não faz sentido nenhum. Mudou o paradigma. Isto é que é tornar a ação cara. Ela ficou cara de repente. A partir do momento que nos dizem os earnings, o crescimento vai reduzir, passa a ser esse o termo que se vai colocar nestas análises fundamentais. Ou seja, eles dizem os earnings vão diminuir o crescimento para 2023 e eles usam isso para 2024, 2025, 2026, certo? E é isto que cria estas avaliações. Como é óbvio, para já eu ficaria à espera desta zona e depois começava-me a interessar seriamente se ela viesse aqui. Se ela não vier aqui, ficar de olho. Ela é daquelas que todas as outras andaram a subir ou a cair e ela andou a subir, né, o ano todo. Ela deu aqui um trambolhão, mas recuperou e no espaço de 6 meses recuperou aquilo que tinha caído. Vale o que vale. Para já, aquilo que nós temos é o setup é bearish e ela está a estabilizar neste fundo com um potencial bico abaixo. Bons negócios a todos e até amanhã. Ou melhor, até domingo.